Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje aqui no menor país do mundo, que fica dentro de Roma. Estamos no Vaticano e chegamos hoje aqui em um dos dias mais movimentados, onde ocorre exatamente uma audiência com o Papa. Seja você religioso ou não, deve valer a pena visitar esse lugar. Vamos ver o que esse lugar tem de especial. Bora! Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, entre as quais Maria, Mãe de Jesus, Palavra do Senhor. Como eu falei aí, hoje é um dia especial, é um dia de quarta-feira e toda quarta-feira existe uma certa audiência com o Papa que geralmente acontece aqui na praça principal do Vaticano, que é a Piazza di San Pietro ou a Praça de São Pedro. Aqui ao fundo agora está acontecendo essa, digamos assim, missa, essa reunião com o Papa. Essa praça aqui, ela foi realmente pensada para impressionar mesmo e para acolher o maior número possível de fiéis sob a visão do Papa, como vocês podem ver durante essa reunião. É o coração público da Igreja Católica e aqui ao redor são 284 colunas reunidas que dão essa impressão de que a igreja está abraçando quem está aqui dentro. E aqui nessa praça nós também temos um obelisco egípcio que foi trazido por Calígula há muitos anos atrás. Pelo que a gente percebeu, essa audiência é mesmo um encontro com o Papa, onde ele fala uma passagem bíblica ali no início. Obviamente antes ele passa pelo Papa Móvel e agora ele só fala ali com alguns grupos de excursões católicos pelo mundo inteiro que vieram visitar hoje. Então ele fala o nome de alguns lugares, da Rússia, Tanzânia, América Latina inteira e outros países por aí, enfim, diversos continentes. E como não é exatamente uma missa em si, é mais como uma reunião com ele, eu vou tentar aproveitar para ir no Museu do Vaticano, porque eu não consegui bilhetes online. A gente vai tentar pegar a fila, que talvez esteja menor, já que a maioria das pessoas estão concentradas aqui. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Pessoal, aparentemente a tentativa de entrar no museu falhou. Primeiro porque, assim como no Coliseu, aqui tem um grande esquema de venda de ingressos, que às vezes mais de um mês de antecedência os ingressos esgotam porque as pessoas compram para revender. Inclusive ficam uns senhores aqui com uma plaquinha dourada no peito, fingem ser da organização aqui do Museu do Vaticano, mas na verdade não são nada e eles ficam vendendo o preço às vezes triplicado do ingresso. O ingresso custa de 20 euros aqui presencial, 25 euros por conta da reserva quando é comprado online, e aqui eles vendem de 75 a 100 euros. Tem até um senhor aqui atrás que ele finge ser da organização para tentar vender mais caro, obviamente. Os espertos, né? Os cambistas, como a gente diz no Brasil. E aqui funciona assim, tem uma fila gigantesca para lá e eles só liberam aquela fila gigantesca quando não tem muita gente aqui. Só que não tem muita gente aqui agora e eles não liberam, deveriam liberar. E a gente já tem 2 horas que a gente ficou ali na fila, na metade da rua, e em 2 horas não deu quase nada. E essas pessoas que vocês estão vendo entrando por ali são as pessoas que conseguiram, né, comprar o bilhete online, seja o bilhete na mão de algum cambista superfaturado, ou então porque conseguiram mesmo aí, de alguma sorte, comprar no site. E a história desse museu, basicamente, é que tudo começou quando o Papa Júlio II comprou uma estátua, que é a estátua de Laconte, e fez uma coleção. A partir dessa coleção, ele começou a fazer outras e outras coleções. Aqui dentro é muito grande, são 7 quilômetros de arte, mais de 20 mil itens, sendo que a maioria não está exposta ao público. Essa tradição começou há mais de 500 anos e agora liberou um pouquinho ali, olha, daquele lado ali, vai entrando as pessoas sem bilhete. Mas daqui a pouco ele já fecha, então só vai abrir daqui a uns, sabe lá quanto tempo. Eu queria ver pelo menos algumas obras, já que não dá para ver tudo. 1 minuto por obra, você leva aí, acho que 12 anos para ver tudo. E aqui a gente vai descer a rua, você vai ver aí as filas. Deixa eu até abrir aí na fila para ver se guardava ainda nosso lugar.
Eu queria ver aí a Capela Sistina, a Galeria dos Mapas, Sala de Rafael com a pintura da Escola de Atenas, a própria obra da Laconte e os seus filhos, que deu início a essa coleção aqui nesse museu, e também a famosa escada de Bramante, que é quase na saída. E agora tá aqui os dois com a cara triste por não ter conseguido entrar e ficado ali em pé 2 horas para nada. E eu realmente desisti, principalmente depois que eu falei com um cara ali. Ele disse que passa 20 pessoas a cada 15 minutos. E eu fiz as contas, eu saí contando ali na fila. Tinha pelo menos 140 pessoas na nossa frente. Então ia ser mais quase 2 horas aí, não ia ficar ali o dia todo. A gente já perdeu esse tempo. E é óbvio que dentro do Museu do Vaticano, o que a gente mais queria ver seria também a Capela Sistina, que eu também não vou ver, só vi por fotografia. E eu vou colocar fotografias aí também para que vocês possam ver, porque era lá onde ocorre o conclave, onde tem a eleição dos papas, e também é onde existe a obra-prima do Michelangelo, a famosa e grandiosa obra-prima dele, que parece que ele passou aí 4 anos pintando aquele teto e até teve dores no corpo depois por conta disso. E a Capela Sistina só tem esse nome por conta do Papa Sisto, ele que mandou construir a capela, e aí por isso tem esse nome de Sistina. E o Papa Júlio II foi quem pediu as pinturas do teto que retratam o Gênesis da Bíblia. Mas muita gente também confunde, achando que foi o Papa Sisto que pediu as pinturas ao Michelangelo. E o mais engraçado é que quem pintou, que foi o Michelangelo, ele não era pintor, ele era escultor. E inclusive quando ele recebeu o convite do Papa, ele reclamou bastante porque ele não queria fazer essa pintura e escreveu várias cartas reclamando exatamente sobre esse convite. E ainda falando sobre a Capela Sistina e as obras que é possível encontrar lá, uma das partes lá das pinturas que é bem famosa também é a criação de Adão, que é até reproduzida aí em vários lugares, em camisas, banners, várias coisas aí pelo mundo. Parece que 25 anos depois teve outra pintura que foi o do Juízo Final, e nessa pintura do Juízo Final o Michelangelo ele coloca as pessoas nuas, o que era meio que polêmico para a época até. O mestre de cerimônia do Papa da época, quando viu a pintura do Juízo Final, ele criticou o Michelangelo porque ele colocou pessoas nuas. E o nome desse cara era Biagio de Cesena, e ele achou essa obra aí do Michelangelo como é que eu posso dizer, um escândalo. Existiu meio que um cancelamento, digamos assim. E aí o Michelangelo não gostou dessa crítica, por vingança, sabe o que é que ele fez? Ele não gostou da crítica que recebeu e pintou o Biagio com orelhas de burro e uma serpente que mordia as partes íntimas dele. Nossa. No canto assim da obra de arte do Juízo Final. E ele ainda estava na parte do inferno na pintura. Depois, com o passar do tempo, acho que a igreja, após o falecimento do Michelangelo, contratou até pessoas para pintarem partes das pessoas nuas que o Michelangelo tinha deixado na obra. E até esses pintores que chegaram para fazer essas pinturas assim eram chamados de, acho que era pintadores de cueca, uma coisa assim. E é isso, mas eu queria muito realmente ver a Capela Sistina, mas não vai dar. Inclusive é lá que os bispos, eles ficam isolados do mundo para fazer o conclave e decidir quem será o próximo Papa. É lá? É exatamente lá, é onde eles sentam nas cadeirinhas para fazerem as votações. Eu falei os bispos, mas na verdade são os cardeais que fazem as votações. Uma coisa também que eu queria só reforçar é que esse sistema aí de compra online dos tickets é muito fraco. Eu estava realmente estressado porque começou a ter aquelas pessoas que queriam vender a preços abusivos de 75 a 100 euros e eu não consegui, justamente porque essas pessoas praticam esse tipo de procedimento. E, inclusive, o Museu do Vaticano provavelmente não faz nada porque está entrando dinheiro para eles da mesma forma, né? O dinheiro sempre compensa, vale a pena, então eles não vão fazer nada para mudar esse sistema. Mas eu quase tive um conflito ali mesmo de briga com uma dessas pessoas pela insistência. E o mais engraçado é que o rapaz não gostou, que eu não queria comprar. E na discussão que eu tive com ele, ele falou assim, volta para o seu país, sendo que o safado é indiano. É brincadeira, hein? O cara não tá nem no país dele e tá mandando os outros que também não são da Itália voltar pro país. O cara é indiano e tá falando uma coisa dessa, é absurdo. E aí depois uma pessoa que é do staff mesmo do museu disse que se chamasse a polícia eles saíam correndo. Por que será, né? Mas o Museu do Vaticano permite com que essas situações ocorram.
eles são coniventes com esse tipo de situação. E obviamente algum dia vai acontecer alguma porcaria e aí depois vão estar a lamentar. Se é que já não aconteceu e não tem registros porque podem ocultar aí as informações. Depois da gente ter almoçado aí, a gente agora vai só andar mesmo pelo Vaticano e eu vou aproveitar esse momento que a gente ainda tem livre antes de fazer a visita à Basílica que eu deixei marcada e também tentar subir ali na cúpula, que eu espero que dê certo, para aproveitar esse momento agora então, para falar um pouco aí sobre como que surgiu aqui o Estado do Vaticano. Pelo que a gente conhece, hoje em dia não era exatamente assim antigamente. O Vaticano era apenas uma colina que ficava aqui em Roma, onde foi sepultado o apóstolo Pedro. E com isso, com o passar do tempo, a Igreja Católica adquiriu essa região e depois foi adquirindo outras terras. E foi comprando diversas terras, até o momento que criaram estados que pertenciam ao Vaticano, aos estados papais. E com o passar do tempo, nós tivemos aí o Ressurgimento, que é aquela unificação italiana. E quando isso ocorreu, invadiram Roma e tomaram os estados aqui no centro da Itália que pertenciam ao Papa. Então essas terras, o Vaticano e o Papa em si, que governava como monarca, eles acabaram perdendo essas terras para o Ressurgimento. E nessa unificação, o Papa na época, acho que era o Pio, ele não reconheceu o reino da Itália, obviamente porque ele não gostou de perder as terras, né? E aí ele se dizia um prisioneiro aqui dentro do Vaticano. E aí durou alguns anos essa história, até chegar no momento de 1929, onde teve um tratado chamado Tratado de Latrão. E nesse tratado foi um acordo de um cardeal com o Benito Mussolini, em que eles faziam um acordo no qual o Papa teria que reconhecer o Reino da Itália, enquanto que o Mussolini teria que oferecer aqui essas terras, digamos, esse espaço aqui de meio quilômetro quadrado e reconhecia a soberania no caso do Papa também, né? E aí vocês devem estar se perguntando assim, mas para que tudo isso para formar um estado de cidade do Vaticano? Na verdade, a intenção deles não era nunca criar tipo uma região com população, exército, uma região autônoma. Na verdade, o Papa e a Igreja Católica, eles só queriam um local onde eles pudessem estar neutros de políticas, porque imagina, um líder da religião sendo um súdito de um governo, isso seria ruim para eles. Então eles precisavam de um espaço que desse a autoridade e soberania para que eles pudessem praticar a religião e ter uma representação espiritual aí, sem nenhuma influência de um outro governo. Nesse meio onde está o rapaz, tem uma ilusão que foi criada, que ali no centro, se a gente fica, aparentemente essas colunas ficam sincronizadas e a gente não consegue enxergar as que estão atrás, as 280 e tal colunas que eu falei mais cedo. Tá aqui a marca e aqui fica completamente tudo alinhado desse lado. Do outro lado ali ainda dá para ver as colunas atrás, mas desse lado daqui fica completamente alinhado. E mais cedo vocês devem ter visto imagens dos guardas que ficam aqui, na verdade, no Vaticano. E esses guardas, eles são da Suíça. Na verdade, é uma história meio curiosa isso, porque parece que tudo começou na época de 1506, ou é 1500 de alguma coisa, 1529. Eu não tenho a certeza exatamente agora, mas isso começou porque na época o Papa precisava de guarda. Os guardas aqui na Europa que eram conhecidos como bons no momento eram os guardas suíços. E esses guardas, eles aceitavam o dinheiro para fazer a proteção, ou seja, eram alguns guardas mercenários. Mas ocorreu aqui o saque de Roma, que foi um desentendimento que teve entre um imperador e
o Papa da época, porque o Papa apoiou a oposição do imperador e o imperador da época não gostou, eu não lembro quem era. O imperador mandou então invadirem aqui o Vaticano em Roma, e quando o imperador mandou ir para cima aqui do Papa para dar uma lição no Papa, o Papa fugiu, como eu disse, acho que em outra oportunidade no vídeo de Roma, o Papa fugiu exatamente por ali, que é essa região aqui lateral, e ele passou escondido até lá embaixo, onde vai sair lá no castelo de San Angelo. E essa fuga só foi possível porque esses guardas suíços, eles ficaram leais ao Papa ao ponto de não abandonarem, e ali na frente, exatamente onde tem uma escadaria ali na frente da igreja, é onde ocorreu a batalha, e 140 e tantos guardas suíços mercenários acabaram mortos ali para que desse um tempo suficiente para que o Papa da época pudesse fugir e sobrevivesse ao saque de Roma. E aí fizeram esse acordo de lealdade na qual a Guarda Suíça até hoje presta esse serviço aí para o Vaticano, sendo que para fazer esse serviço realmente precisa ser nacionalidade suíça, ter entre 19 e 30 anos e tem mesmo que fazer o treinamento com arma, pistola, tudo, né? A chuva caiu, pegou a gente, mas a gente já vai visitar agora aqui a Basílica de São Pedro, que é a maior igreja do mundo, acho que em questão de tamanho, não de altura, porque Barcelona tem até uma igreja maior em questão de altura, e é aqui o centro espiritual do catolicismo, e ela foi construída aí sobre o local onde acredita-se que o apóstolo Pedro tenha sido enterrado. É considerado até o primeiro Papa. Lembrando que essa igreja que a gente vai entrar aqui agora, apesar da importância, não é tecnicamente a igreja oficial do Papa, até porque essa é a São João de Latrão, que está lá no nosso vídeo de Roma. E a construção dessa igreja aqui levou 120 anos para ela ser construída, e teve aí muitas personalidades que contribuíram, como Rafael, Bramante, Michelangelo, o Bernini. E logo aqui na frente, quando a gente entra, nós temos atrás deste vidro a obra de Michelangelo que ele fez quando tinha 24 anos. E essa obra aqui representa a Virgem Maria carregando Jesus após ele ter sido crucificado. É uma das poucas assinaturas, se não a única, que o Michelangelo assinou. Tem uma assinatura dele na altura do peito da Virgem Maria. E ela tá só assim, atrás desse vidro, que inclusive é a prova de balas, porque nos anos 70 entrou aqui um rapaz meio louco e com um martelo ele destruiu até partes da estrutura da obra de arte. E essa coisa que vocês estão vendo aqui é o baldaquino, que é um bronze sobre o altar e tem uma altura de um prédio de 10 andares, sendo que esse bronze aí ele foi criado por Bernini e boa parte do bronze foi retirado lá do teto do Panteão, que era um templo pagão. Dizem que tem tanto espaço dentro dessa estrutura que é possível caber até a Estátua da Liberdade aí dentro. Claro que sem a base da Estátua da Liberdade, né? O São Pedro está enterrado aí, dizem. Quer dizer, dizem não, na história dizem. Aí agora é hora da gente subir aí 500 e tantas escadas até chegar lá na cúpula, que foi o bilhete que a gente pagou e custou 18 euros. Subir essa escada cansa muito.
A gente já parou várias vezes. A verdade é que tem elevador para quem paga um pouquinho mais caro, que é 22 euros. A gente não conseguiu achar esse bilhete. Acho que era 22 a 25 euros, eu não lembro quanto é. E a gente só achou o bilhete de 18 e o de 18 é o que é para subir só de escada. A gente está na metade do caminho e ali na frente a gente ainda tem que subir para chegar lá na cúpula. Descansar um pouquinho aqui. É bom que a chuva também passa um pouco. Por favor, me ajuda. E enfim, chegamos aqui no topo. Extremamente cansado, a chuva parou. Não sei se dá pra ver aí, mas o rosto tá abatido de suor. Parece que fez um ginásio. Aquilo aí é muito apertado, às vezes começa uma inclinação. E a Bia quase faleceu ali. É mesmo para pagar todos os pecados aí. Só pode. Mas daqui é bom porque a gente vê Roma de cima. Todo esse jardim aqui embaixo é o Jardim do Vaticano ainda. E vamos dar uma volta para ver mais de Roma daqui de cima. A vista é bonita, pelo menos. E aqui desse lado dá para ver a parte toda do museu aqui, que a gente não conseguiu entrar, que é o Museu do Vaticano, todo esse complexo. E a Capela Sistina que está por aqui, nessa região aqui. E daqui dessa direção a gente consegue ver também o Vaticano daqui de cima. A Praça de São Pedro, seguindo aqui em linha reta até chegar ali no Castelo de San Angelo. Com o sol saindo assim fica até mais bonito de mostrar agora. Tem até um arco-íris aqui, não sei se vocês estão vendo. Pra lá dá pra ver o monumento de Vittorio Emanuele ali. Parte do Coliseu bem longe, essa câmera não vai chegar lá não. E também a gente consegue ver o tamanho do Vaticano, que é basicamente só essa área aqui. Olha o sacrifício que é pra sair também. Se o cara for um pouco mais alto que eu, e olha que eu já sou alto, e se for um pouco gordinho aqui, não vai passar não. Finalmente então chegamos aqui embaixo. Eu acho que é muito interessante visitar mesmo o Vaticano de modo geral, independente da sua crença ou religião. E aqui também eu quero deixar o espaço aberto para que quem esteja assistindo pense um pouco em respeitar também outras religiões e pensamentos diferentes, independente do qual você siga. Acho que vale mesmo a pena porque é interessante, é um local cheio de obra de arte. Temos estátuas de mármores muito grandes aqui, temos pinturas de séculos, temos aqui detalhes tão dourados e impressionantes também. E para entrar, principalmente aqui na Basílica, é gratuito. Então é muito bonito, principalmente aqui, olha o teto, o detalhe dourado, já é realmente incrível. É uma pena que nós não conseguimos ver o Museu do Vaticano, quem sabe em alguma outra oportunidade na vida, mas eu estou contente de ter visitado o Vaticano e ter conseguido explorar o pouco que eu pude hoje. Ai, minha perna tá tremendo, não consigo falar, minha perna tá tremendo. Ah, termina logo o negócio, meu Deus do céu. É isso, então vou terminar o vídeo por aqui, vou deixar algumas recomendações aí no final do vídeo dos 2 últimos dias que nós estivemos aqui em Roma e vamos agora pegar uma outra viagem para um lugar um pouco mais quente, porque aqui já começou a esfriar e a gente não gosta muito de chuva não, apesar de que a gente atrai muita chuva também. Verdade. Então, um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.